Rachadinha, ex-funcionário de Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio afirma ao MPRJ que nunca teve crachá nem sabe o nome dos colegas da época. Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade, deixe seu like e se inscreva no canal. Gilmar Marques trabalhou no gabinete de Carlos por 7 anos. Mesmo assim, afirmou a promotores que não se lembra dos nomes de colegas e disse que trabalhava em Juiz de Fora, Minas Gerais. O ex-servidor público Gilmar Marques, que trabalhou no gabinete do vereador do Rio Carlos Bolsonaro de 2001 a 2008, disse ao Ministério Público que não se lembra dos nomes das pessoas com quem trabalhava e que nunca teve crachá. A declaração foi dada no âmbito da investigação que apura a possível existência de um esquema de rachadinha no gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro, PL. O MP investiga se Carlos Bolsonaro recebeu de volta parte dos salários de ex-funcionários que trabalharam em seu gabinete. Ele já teve os sigilos bancário, fiscal e telemático quebrados, junto com outras 26 pessoas, e o MP continua ouvindo depoimentos de funcionários investigados. Ao depor, Gilmar disse que, apesar de trabalhar por 7 anos com Carlos Bolsonaro e receber salário pago com dinheiro público, nunca teve crachá na Câmara do Rio. Em maio, a Globo News mostrou que a Justiça autorizou a quebra dos sigilos. Em setembro, o MP convocou para prestarem depoimentos o casal Gilmar Marques e Andréa Siqueira Vale, que está separado. Isso porque Gilmar trabalhou com Carlos Bolsonaro de 2001 a 2008, o mesmo período em que a ex-cunhada e ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, foi chefe do gabinete do parlamentar. Andréa é irmã de Ana Cristina Siqueira Vale, que é ex-mulher de Jair Bolsonaro e chefiou o gabinete de Carlos Bolsonaro no mesmo período, entre 2001 e 2008. Andréa já foi assessora de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados entre 1998 e 2006. Também trabalhou de 2008 a 2018 no gabinete do então deputado e hoje senador Flávio Bolsonaro. Antes disso, foi assessora de Carlos Bolsonaro, de 2006 a 2008, na Câmara dos Vereadores do Rio. Ela é investigada sob a suspeita de praticar a rachadinha tanto no gabinete de Flávio quanto no de Carlos. Andréa foi alvo de quebra de sigilo em 2 investigações. No depoimento aos promotores do Ministério Público, ela preferiu exercer o direito de ficar calada. Andréa teve um relacionamento com Gilmar Marques, de 62 anos, com quem teve uma filha em 2000. O casal se separou logo em seguida. Em depoimento ao MP, Gilmar contou que, na época em que a filha nasceu, ficou desempregado. Depois disso, foi procurado pela ex-cunhada, Ana Cristina Siqueira Vale, e comentou que estaria em vias de perder o emprego, e que poderia passar por dificuldades para pagar a pensão da filha. Foi aí que, segundo Gilmar, Ana Cristina ofereceu ajuda. Ela teria afirmado a ele que teria condições de colocá-lo para trabalhar em um dos gabinetes da família Bolsonaro. O depoimento. Gilmar trabalhou no gabinete de Carlos por 7 anos, de 2001 a 2008, mas disse aos investigadores que não se recorda bem do trabalho que realizava. A função ocupada por ele era de assessor parlamentar na Câmara do Rio. Durante todo esse tempo, ele contou aos promotores que morava em Juiz de Fora, em Minas Gerais, a 186 quilômetros do centro do Rio. De carro, o trajeto dura quase 3 horas, ou seja, cerca de 6 horas para ir e voltar. Segundo ele, havia muita flexibilidade no serviço, e que não vinha com frequência ao Rio, mas também não deixava de ir ao trabalho. Andar errado. Apesar de não ir muito à Câmara, o ex-funcionário se lembrou que o gabinete do vereador ficava no bairro da Cinelândia, no centro do Rio. Mas falou acreditar que a sala do parlamentar ficava no 14º andar de um prédio, mesmo sem saber com certeza. A informação não bate com o gabarito dos gabinetes dos vereadores da cidade, que só vão até o 10º andar de um dos prédios da Câmara.
A investigação do MP aponta que Gilmar tinha 5 endereços registrados enquanto trabalhava no gabinete Carlos Bolsonaro, 3 deles são em municípios de Minas Gerais e outros 2 no Rio. Os 2 imóveis pertenceram ao presidente Jair Bolsonaro. Um deles é um apartamento no bairro do Maracanã, na Zona Norte, o outro é uma casa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Um registro obtido pela Globo News aponta que o apartamento foi do presidente até 2002. Já a casa está listada na Declaração de Bens de Bolsonaro à Justiça Eleitoral em 2006. O imóvel também foi registrado na Câmara do Rio como residência de outros 3 parentes da ex-mulher de Jair Bolsonaro, além de Gilmar. Todos trabalharam no gabinete de Carlos. Apesar disso, ele disse que não se recorda de ter utilizado o endereço na Barra da Tijuca, e que acredita que possa ser um comprovante de residência que tenham arranjado para ele. Sem memória. Outros detalhes também fugiram da memória do ex-assessor de Carlos Bolsonaro. Gilmar falou em depoimento que ficava mais acompanhando os outros assessores, mas não sabe exatamente o que estava acompanhando. Acrescentou que eram várias pessoas e que não se recorda dos nomes das pessoas com quem trabalhava. Gilmar Marques e a ex-mulher Andréa Siqueira Vale estão entre as 26 pessoas que tiveram sigilo bancário, fiscal e telemático quebrado junto com o vereador, na investigação sobre a suposta prática de rachadinhas, na Câmara Rio. Em depoimento, Gilmar negou que devolvesse parte do salário para qualquer pessoa do gabinete do parlamentar. O que dizem os citados? Em nota, a defesa de Carlos Bolsonaro afirmou que, em respeito ao sigilo determinado pelo juízo, não pode se manifestar sobre a investigação. Acrescentou, ainda, que lamenta profundamente mais um vazamento ilegal de informações desse procedimento, que está sendo utilizado apenas para atacar a imagem do vereador. Rachadinha, ex-funcionário de Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio.